Fui dar uma de profeta Natã e me dei mal. Calma, vou contar tudo para você. Venha comigo nesse vídeo de hoje. Quem era o profeta Natã? O profeta Natã foi um profeta muito corajoso, que nós encontramos a história dele lá em 2 Samuel. E ele viveu tanto no tempo de Davi, como também no tempo de Salomão. E a Bíblia nos informa que Deus enviou Natã ao palácio de Davi, o rei de Israel, o poderoso da época. E Natã contou uma parábola para Davi. E a parábola era o seguinte: havia 2 homens que moravam na mesma cidade. Um deles era rico, tinha muitas ovelhas e gado, inclusive. E havia um homem pobre, que havia comprado uma cordeirinha, uma ovelhinha, havia criado, junto com seus filhos, um animalzinho muito amado. As escrituras nos informam que aquele homem tomava esse animal no seu colo, o animal bebia no seu copo, comia do seu bocado, da sua própria comida. E também as escrituras nos informam que aquele homem tinha a ovelhinha como uma filha. Era um animalzinho de estimação, na verdade, como se fosse um gatinho, um pet, né? Na casa daquele homem pobre. E o homem rico simplesmente recebeu uma visita um certo dia. E sabe o que ele fez? Em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas ou gado, mandou pegar a ovelhinha daquele homem e fez um churrasco com ela para alimentar o visitante. E Natã contou essa história para Davi. Quando Davi ouviu essa história, ficou enfurecido e disse: esse homem merece a morte. E o profeta Natã olhou para Davi e disse: Davi, tu és esse homem. És tu esse homem. E Davi chorou amargamente. O Salmo 51 nos informa que Davi se quebrantou. Meu pecado está sempre diante de mim. Não retire, Senhor, de mim o teu espírito. Ele viu a miséria de homem que era. Interessante, né, amigos? Como a vida funciona. Mas para entendermos melhor essa história, nós temos que olhar pelo retrovisor, voltar um pouquinho na história para entender o que estava acontecendo. Nesse tempo, o rei Davi havia mandado seu general Joabe para a guerra, junto com seu exército. E Davi ficou em casa, ficou no palácio. E a Bíblia diz que numa certa tarde ele levantou, quer dizer, havia tirado uma soneca da tarde, né, uma siesta da tarde. Acordou depois de um bom descanso, começou a caminhar lá pelo terraço do palácio, a casa real, possivelmente um lugar muito alto. E lá de cima ele olhou, possivelmente numa casa vizinha, uma mulher. Algumas traduções falam que ela tomava banho de sol, outras traduções que ela se banhava, se tomava banho, possivelmente nua. Não sei se não se cuidou, se precaveu. O fato é que Davi olhou para ela e achou ela muito formosa e mandou buscar a ficha corrida dela, quem é aquela mulher lá. E aí disseram: olha, o Davi, vai dar B.O. ali, viu? Essa mulher casada com um dos teus soldados, um dos teus servos, chamado Urias o Heteu. Mas mesmo assim, Davi, poderoso Davi, o rei, não se intimidou, mandou chamar aquela mulher para o palácio e se deitou com ela. Mulher casada, mulher de outro homem. E passado alguns dias, a mulher mandou um recadinho para Davi: estou grávida. Inusitado aconteceu. Estou grávida. E agora Davi estava em maus lençóis. Ele tinha que sair daquela situação difícil. O que passou na cabeça de Davi? O plano A. Já tinha um plano A.
vou mandar um recadinho para Joabe, o general, que mande Urias para casa para que ele se deite com a esposa dele, descanse, como ela vai aparecer grávida e tudo vai indicar que é do próprio marido. E ele manda chamar o Urias. E Urias comparece na presença de Davi. E Davi sutilmente faz algumas perguntas: como é que está a guerra, como é que está o povo, como é que está Joabe. E depois de fazer umas perguntas, ela vai para casa, depois dessa jornada, aí vai lá descansar, lava teus pés, vai descansar, vai para tua casa. E a Davi, o plano A dele parece que estava tudo perfeito, só que não. Urias, em vez de ir para casa, ele se deitou na porta da casa real, do palácio, em vez de ir para casa. E alguém disse assim, mandou dizer para Davi: olha, o Urias não foi para casa, não foi lá se deitar com a esposa dele. E aí Davi conversou novamente com Urias, né? Vem cá, o que está acontecendo? Você veio de uma jornada, vai para casa, vai descansar. E a resposta de Urias demonstra-se de um homem de caráter, um homem que era fiel a Deus e fiel ao próprio Davi, fiel ao próprio rei. E a resposta foi a seguinte, e essa resposta nós encontramos em 2 Samuel 11, verso 11, capítulo 11, versículo 11. Ele disse o seguinte: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, que era o comandante do exército, meu senhor, e seus servos do meu senhor estão acampados, e hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? Não farei tal coisa. Veja a resposta de Urias: como é que eu vou para casa? Deitar com a minha mulher, comer, beber, enquanto que os outros estão lá ferrados, dormindo em tendas, na guerra. Eu jamais faria isso. Puxa, o plano A de Davi estava caindo por terra. Ele fez mais algumas tentativas, diz que levou Urias para o palácio, fez com que ele ficasse embriagado para que ele fosse para casa, e ele não foi. Aí Davi partiu para o plano B, muito mais sinistro e diabólico: assassinato de Urias. Ele escreveu uma carta e mandou pelo próprio Urias, uma carta selada, para o comandante do exército, para Joabe, dizendo: olha, coloca agora Urias na frente, no flanco da guerra, na frente, na batalha mais ferrenha, e tira a proteção dele, para matar, para que os inimigos não matassem rápido. E realmente aconteceu. Davi recebeu o recado: olha, Urias está morto. Meu amigo, o que leva? O que pode levar um homem de Deus como Davi um homem que lutou com um gigante Golias, um homem realmente segundo o coração de Deus, se tornar tão perverso? O que pode acontecer dentro de um coração humano quando alguém está na ociosidade, longe de Deus? Um coração longe de Deus, na ociosidade, mesmo servos de Deus podem se tornar homens maus e perversos. Não há limite para o coração e a maldade humana. O Davi, o grande Davi, se transforma num assassino, com as mãos manchadas de sangue. E agora, depois de tudo o que aconteceu, aparentemente não estava arrependido. O tempo passou.
Foi quando Deus enviou o profeta Natan na casa de Davi, no palácio, e contou aquela historinha, a história da ovelha. E aí Natan disse: tu é esse homem, Davi. Eu tinha um palácio cheio de mulheres, um harém, e foi tomar a mulher do pobrezinho do Urias. Foi pegar a mulher do outro. Tu é esse homem. Que coisa profunda, que mensagem profunda. Quando um homem é confrontado com a palavra de Deus, com a advertência de Deus. Interessante, né? A Bíblia diz que Davi se quebrantou. Salmo 51, ali você vai encontrar a oração de Davi. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos, não retires de mim teu espírito. Um homem quebrantado diante do confronto de Deus no seu coração. Aí entra o que eu havia falado, que eu fui dar uma de profeta Natan, né? Aí entra agora o início início aqui da minha meditação, minhas considerações. Eu cometi um erro gravíssimo. Um amigo, quem sabe, de mais de 30 anos. Não foi o primeiro erro que eu cometi, a síndrome de Natan. Às vezes a gente tem isso com a gente, né? Essa pessoa me ligava, conversava muito comigo, confidenciava, principalmente suas aventuras amorosas. E ele começou a me contar. Às vezes conhecia uma mulher, assim, 2, 3 dias já tinha relação sexual com ela, já se apaixonava tão rapidamente. Até que eu fiz a pergunta cirúrgica, né? Tá, mas tu tem te protegido? Tu tem usado camisinha? Tu tem te protegido nessas relações? A pessoa ficou enfurecida comigo. Eu não queria ouvir o que eu estava perguntando para ele. Eu disse: mas meu amigo, tu tá lutando contra o teu próprio patrimônio. Tu não conhece essas pessoas. 2, 3 dias tu conheceu, e se ela se submeteu a manter uma relação contigo sem se proteger, ela teve relações anteriores com outros homens sem se proteger e se pegou a doença. Eu disse mais ainda, foi muito duro. Eu disse: olha, isso é até criminoso, porque se tu contrai uma doença e tu também tá passando para os outros aí, isso é criminoso. Eu vou dizer mais, eu estou falando isso como um pai que fala para um filho. Eu não quero falando isso para te humilhar, para te machucar, para o teu próprio bem. Mas a pessoa não se quebrantou como Davi. Eles deixaram se quebrantar, de puxa, é verdade, que coisa que eu estou fazendo, que loucura. Eu disse: isso é insano, estou fazendo uma coisa insana. A pessoa ficou brava comigo. Eu fiz isso mais de uma vez com outras pessoas que, ao invés de se quebrantarem, se enfureceram comigo. Talvez o meu erro, com certeza, porque não contei uma historinha, uma parábola, que nem Natan sabiamente conta para Davi. Tu é esse homem. Mas em segundo lugar, é porque o capítulo 12 de 2 Samuel nos diz o seguinte: enviou o Senhor Natan à casa de Davi, e ninguém me viu. Eu fiz de metido. Eu quis, sem ser enviado por ninguém, fui lá, movido talvez por um sentimento de proteção, até do bem que eu quis para o meu amigo, para meus amigos, alguns deles que ficaram bravos comigo. Alguns amansaram depois, né? Alguns amansaram. Eu não fui tão macio, tão ético quanto o profeta Natan, porque o Senhor não me enviou.
Eu fiz isso por minha livre e espontânea vontade. Se é razoável a você, pense nisso. Fica a dica.